Viver em paz vale mais do que qualquer conforto. Hoje é dia 21. Você vai ler Provérbios capítulo 21. O versículo é o 19. Diz assim: é melhor viver no deserto que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, iracunda. Que a paz esteja com você. E antes mesmo de você, irmão, já compartilhar esse vídeo para a esposa achando que é só para ela que vai servir para você também. Hoje vamos refletir sobre um provérbio que à primeira vista parece ser muito duro, mas ele traz um ensino muito importante sobre a convivência dentro do lar. O objetivo do texto não é desvalorizar a mulher, mas é destacar o quanto o ambiente da casa, do lar, pode ser marcado por conflitos constantes, e nesses conflitos constantes, esse ambiente ter nele destruído a alegria, a comunhão e a saúde emocional da família. Vamos entender esse ensinamento e descobrir como ele também se aplica à nossa vida hoje. Provérbios 21 reúne ensinamentos sobre a sabedoria prática. Salomão fala sobre justiça, domínio próprio, humildade, uso correto das palavras, administração dos recursos, dos relacionamentos. Ao longo do capítulo, aprendemos que Deus observa o coração humano. Deseja que as nossas atitudes reflitam sabedoria. E o versículo 19 faz parte de uma sequência de provérbios que mostram como a paz no lar é um dos maiores tesouros que uma família pode possuir. Na cultura da época, o deserto era um lugar solitário, difícil, desconfortável. Mesmo assim, Salomão afirma que seria preferível viver ali, no deserto, um lugar solitário, difícil, desconfortável, do que viver numa casa que fosse dominada por discussões e por brigas constantes. Então, quando nós lemos o versículo de uma forma isolada, pode parecer que ele está aqui, e leva a gente a pensar que ele está falando apenas sobre a mulher. Porém, o princípio do versículo é muito mais amplo. O foco do provérbio não é atacar a mulher, mas é mostrar que uma pessoa que é constantemente agressiva, irritada, crítica, briguenta, pode transformar qualquer ambiente num ambiente pesado. Pode ser o homem, a mulher, o filho, a sogra, qualquer pessoa. Em outras palavras, o problema não é ser homem ou ser mulher. O problema é viver cultivando um espírito contencioso. A Bíblia apresenta o mesmo princípio para todos. Em Efésios, Paulo orienta os cristãos a abandonarem a amargura, a ira, os gritos, as ofensas. Em Colossenses, os maridos são instruídos a não tratarem suas esposas com dureza. Em Tiago, aprendemos que a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, esse provérbio de hoje fala sobre o perigo de uma convivência marcada pela hostilidade constante. É um texto extremamente atual. Por quê? Nós vivemos em dias que muitas famílias e muitos ambientes estão convivendo sob pressão. Existem hoje preocupações financeiras, excesso de trabalho, excesso de ansiedade, excesso de redes sociais, falta de diálogo, desgaste emocional. E quando esses fatores não são tratados, pequenas diferenças se transformam em grandes conflitos. E você já começa a viver aquela realidade de começar a brigar por coisas pequenas, bobas. É preciso morar numa casa bonita. É possível morar numa casa bonita, confortável, bem estruturada, mas viver sem paz. E uma casa sem paz deixa de ser um lugar de descanso.
Então esse provérbio nos leva a fazer algumas perguntas importantes. Como está o ambiente da sua casa? As suas palavras estão levando paz ou provocando conflitos? As pessoas se sentem acolhidas quando estão com você ou vivem em constante tensão? Será que você está ouvindo mais ou falado mais? Será que você tem pedido perdão quando você erra? Ou você nem reconhece os seus erros mais? Essas perguntas servem para todos nós. Antes de pensarmos em mudar quem vive do nosso lado, antes de pensar em mudar o outro, precisamos permitir que Deus transforme o nosso próprio coração. A lição que aprendemos aqui é que Deus valoriza a paz dentro do lar. A verdadeira felicidade não depende apenas de bens materiais, mas de qualidade dos nossos relacionamentos. Outra lição que aprendemos é que as nossas palavras têm poder. Uma resposta agressiva pode iniciar uma discussão. Uma palavra mansa pode evitar um conflito. Outra lição é que o Espírito Santo deseja produzir em nós mansidão, domínio próprio, paciência. São virtudes que não surgem naturalmente. São frutos de uma vida rendida ao Senhor. E um relacionamento saudável é construído diariamente. Pequenos gestos de respeito, de carinho, de escuta, de humildade fortalecem um casamento, fortalecem a família, fortalecem todas as relações. Provérbios 21:19 não é um convite para fugir das pessoas, é um chamado para construir ambientes onde a paz seja cultivada. Cada um de nós pode decidir hoje abandonar as palavras ofensivas, as críticas destrutivas, as atitudes que alimentam as discussões. Quando Cristo governa o nosso coração, a paz começa dentro de nós e alcança a nossa casa. Que a sua família seja reconhecida não pelos conflitos, mas pelo amor, pelo respeito e pela presença de Deus. É por isso que a nossa oração hoje é: Senhor, transforma o meu coração. Não é transforma o outro, transforma o meu coração, Senhor. Livra-me das palavras que machucam, da irritação constante, das atitudes que provocam a divisão. Dá-me sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. Faz da minha atitude uma atitude saudável. Faz da minha casa um lar de paz, de amor, de acolhimento. Que o teu Santo Espírito produza em mim mansidão, paciência e domínio próprio. Amém. Esse devocional tenha abençoado a sua vida. Compartilha com outras pessoas. Talvez tem pessoas da sua igreja que ainda não estão estudando provérbios como você está fazendo. Convide outras pessoas para se juntar com você nesse estudo. Ainda não é inscrito no nosso canal? Querido, inscreva-se agora mesmo. Você quer aprofundar o seu estudo? Eu preparei um material para que você possa aprender mais sobre cada capítulo de Provérbios. Aqui na descrição do vídeo tem um link, você pode garantir o seu. O valor é super acessível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa de forma poderosa.